Amém? Glória a Deus. Convido a todos que estão agora entrando nessa live em casa também, fica de pé, para nós recebermos nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando, né? Vamos estar orando para que a palavra do Senhor venha entrar na sua casa e os irmãos que já estão aqui, né, presente. Que Deus venha abençoando a sua casa. Peço permissão para estar entrando dentro da sua casa com essa palavra do Senhor. Se os irmãos puderem, parem o que está fazendo agora e vamos dar atenção, né, para a palavra do Senhor, na qual nós precisamos da palavra do Senhor para nos alimentarmos, tá bom? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, Senhor da glória, te peço permissão, em primeiro lugar, Senhor, para estar aqui na Sua presença, Senhor. O Senhor nos proporcionou essa oportunidade maravilhosa. O Senhor já venha fazer presente conosco aqui nesta noite, Pai. O Senhor venha, Pai, consagrando essa palavra, e que essa palavra venha alcançar, meu Pai, os quatro cantos dessa terra, que as pessoas venham compartilhar esta live, essa pregação, e que chegue até o coração das pessoas na qual eles precisam de aumentar a fé deles, Pai, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, meu Deus, daquilo que nós acreditamos e temos fé que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e que vai acontecer aquilo que ainda nem aconteceu, mas algo que ainda do futuro, algo que ainda vai acontecer, uma fé sobrenatural. E é essa mesma fé que vai nos levar até os céus, o arrebatamento, porque devemos crer naquilo que não vemos, porque nós devemos ter essa fé, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó. Nós devemos ter a fé sobrenatural. Pai, que o Senhor venha preparando a mente das pessoas agora para ouvir essa palavra, que o Senhor venha preparando o coração deles, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Aqueles que não podem estar aqui, mas estão em casa agora, neste momento, ouvindo a sua santa palavra, Pai, que a fé deles venha aumentar, e que a palavra do Senhor venha ficar gravada no coração de todos aqueles que estiverem ouvindo esta pregação, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós agradecemos pela essa belíssima oportunidade e essa excelentíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez na sua presença, falando, orando e lendo a sua sagrada escritura, na qual o maná dos céus. Desde já nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Ainda fica de pé para a gente ler o primeiro versículo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Primeiro versículo, em reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois os irmãos podem assentar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Podeis assentar. Então é uma palavra poderosa, na qual nós vamos ver pessoas do passado, Isaac, Jacó, Sara, Abraão, o próprio Isaac, coisas que eles acreditaram e aconteceu. Então nós vamos ver aqui no número 2, eu vou ler novamente o número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então por ela os antigos alcançaram testemunho. Vamos dar pausa para falar. Então por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Muitos deles alcançaram coisas grandiosas que somente o nosso Deus pôde proporcionar a eles. E nós que estamos aqui nesta geração nossa, nós também cremos e podemos crer que o sobrenatural ainda vai acontecer nas nossas vidas, se tivermos fé como Abraão, porque o Senhor mandou ele para uma terra que ele não conhecia. Ele foi morar debaixo de tendas, ele foi para um local que ele não conhecia, mas Abraão ele creu, e a fé dele foi o fundamento da vitória que Deus proporcionou a ele. Noé, da mesma maneira, quando Deus falou para Noé, a voz do Senhor falou com ele que o mundo ia ser destruído pelas águas, e o Senhor falou para Noé que ele fizesse a arca, e pela fé Noé creu, Noé teve fé, e a sua família foi salva por causa da fé dele. Então esse foi o firme fundamento
que é a fé que Abraão, que Noé teve, e Noé recebeu do Senhor algo que ainda não aconteceu, mas ele creu e aconteceu mesmo. Então nós somos ali, através de Noé, que teve os filhos deles, as noras também estava ali, e a geração veio até Abraão, e de Abraão veio até nós, e nós somos hoje descendentes de Abraão. Então, pela palavra de Deus e pela fé e pelo firme fundamento, Noé alcançou também a vitória, algo daquilo que ninguém esperaria se não tivesse a fé sobrenatural. Mas pela fé sobrenatural, o que você não alcançou hoje na sua vida, nos dias de hoje, se você tiver fé, você vai poder contemplar a vitória na sua vida. Mas se você não tiver fé, você não vai alcançar, porque é pela fé. Olha que a palavra daqui a pouco vai dizer para nós, é pela fé que nós agradamos a Deus. Se não tivermos fé, nós estamos desagradando a Deus. Então, se você tem um ministério, se eu tenho um ministério, nós temos uma igreja aberta, e você não crê mais que aquele ministério vai crescer, você está desagradando a Deus. Se você crê que a sua vida não vai acontecer mais nada, que Deus não vai fazer mais nada na sua vida, você está desagradando a Deus, porque você não está crendo naquilo que Deus pode proporcionar a você, porque é uma fé sobrenatural, é aquilo que ainda vai acontecer. Então saiba que se você não tiver fé, você está desagradando a Deus. O 3, pela fé entendemos que os mundos, não está falando de um mundo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, pela fé, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela palavra do nosso Deus, os mundos foram criados. Então, tem mundos, planetas, constelações, coisas que não alcançamos e não entendemos. Planetas que não conhecemos, mas o nosso Deus criou o universo e criou todas as coisas existentes. Olha o 3 novamente. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, o 4, versículo 4. Pela fé, Abel, vamos focar, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então vamos dar uma pausa. Então, pela fé, nós, obreiros ou obreiras, mulheres, homens, obreiro, pela fé nós vamos buscar, nós vamos orar mais. Uns vai orar mais que os outros. Então uns vai agradar mais a Deus com a sua busca, a sua oração. Então, se você quer uma intimidade com Deus, você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar o seu melhor, não ficar com preguiça, esperar tudo de bandeja. Não vai acontecer, porque Deus espera que você busca. As pessoas podem até orar por você, mas se você não tiver fé, se você não dobrar o teu joelhinho lá e clamar a Deus, meu Deus, aí é só Deus para decidir se Ele vai fazer por você. Olha o 4 novamente. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Dando Deus testemunho dos seus dons. Qual é o teu dom hoje? Qual o dom que Deus te deu? Você está usando ele? Deus te deu um dom de ministrar a palavra, está usando? Deus te deu o dom de cura, está ministrando a cura? Deus te deu o dom de profecia, está profetizando? Porque tem pessoas que têm um dom, não usa ele do jeito que Deus quer e fica pedindo mais dom. Ele tem o dom e esse dom que ele tem, ele não usa. E fica pedindo a Deus mais dons. Por que Deus vai te dar mais dons se você não usa o único dom que você tem? O único dom. Agora o 4 novamente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, e dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então o que vai dizer aqui? O que a palavra está dizendo? Que Abel agradou tanto a Deus, que até hoje falam de Abel, até hoje falam de Abel, até hoje falam de Abraão, até hoje falam de Isaac. Por quê? Porque eles agradaram a Deus, porque eles fizeram a vontade de Deus, eles não fizeram a vontade deles.
Então até hoje se fala de Abel, até hoje. Então qual é o nosso hoje, o nosso chamado? O que estamos fazendo para Deus? Essa é a nossa hora, porque a hora deles já foram. A palavra está escrita para nós aprendermos todos os dias com as Sagradas Escrituras, na qual nós devemos olhar o que aconteceu com eles, aprender e também começar a ministrar a palavra de Deus e dar testemunho. Qual é o testemunho que você está dando hoje? Qual é o testemunho que eu e você está dando a Jesus hoje? O que nós estamos? Qual é a geração nossa? Essa geração, você está fazendo a tua parte, porque agora é a nossa vez. A vez deles já foram. A Sagrada Escritura deixou escrito tudo que houve, mas agora é a nossa vez. A palavra de Deus vai chamar eu e você de noiva. A palavra de Deus vai chamar eu e você de noivo. E o noivo, nós estamos sendo preparados. A noiva está sendo preparada para o noivo. A palavra de Deus vai dizer que nós somos a igreja móvel. Aí no livro de Apocalipse vai dizer que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras juntamente com a igreja. Então nós somos o Apocalipse, nós estamos ali também. Então o povo arrebatado também está ali no livro de Apocalipse. A Bíblia vai dizer que Jesus vai descer ali no Monte das Oliveiras junto com a igreja, os anjos, a igreja arrebatada. Então você também está no livro de Apocalipse, você que vai ser arrebatado, você que tem a fé do firme fundamento que Deus vai te arrebatar, que você vai ser salvo, como aquele ladrão disse: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembre-se de mim, pois ainda hoje estarás comigo no paraíso, Então Jesus está dizendo, se você tem fé, ainda quando chegar a sua hora, você vai estar no paraíso com o Senhor. Então a fé é o firme fundamento. Às vezes alguma pessoa fala assim: não, pela fé eu conheço a palavra, eu vou ser salvo. As pessoas esnobam. Sabe por quê? Porque a pessoa que duvida daquela outra pessoa é porque ela não tem certeza da salvação dela. E não é difícil ter certeza da salvação, é fácil. Basta você ser regenerado pelo sangue do Cordeiro. O que é regeneração? Regeneração é obediência em todas as áreas. Não é só naquela que eu quero, que tá bom, já estou fazendo, Deus agrada. Não, Deus quer completo. Porque Jesus deu o teu único filho para morrer na cruz do Calvário. E Jesus espera de nós o nosso melhor. Então vamos dar o nosso melhor. Não vamos criar um mundinho para nós e achar que Deus vai aceitar. Não existe. O que está na Bíblia não vai ser retirado. Tem que cumprir a palavra. Deus é justo. 5. Pela fé, o 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, e dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela Deus, depois de morto, ainda fala. Olha o 5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque foi transladado. Enoque foi transladado em corpo mesmo. Ele foi transladado, mas aqui vai dizer que ele agradou e agradara a Deus. Então aqui quer dizer que Enoque era obediente. Então qual é o teu chamado, obreiro de Deus? Porque obreiro de Deus somos todos nós que fazemos a obra do Senhor, colocamos a mão no arado e vamos atrás daqueles que estão perdidos, porque a Bíblia vai dizer que nós devemos ir atrás daquele que se perdeu. Jesus, o bom pastor, ele vai atrás daquele que está perdido. Jesus veio resgatar aquele que está perdido. Qual que está perdido? É aquele que está nas drogas, que ainda não está nos caminhos do Senhor, está perdido, está nas mãos de Satanás por enquanto, mas Deus vai enviar homens e mulheres de Deus que foi levantado com dons para ir até lá resgatá-los. Estão buscando? Estão fazendo isso? Quer agradar a Deus? Vai atrás daqueles que estão perdidos, porque eles não vão bater na sua porta só se Deus mandar. Falar: meu filho está preguiçoso, hoje eu vou mandar um lá para ele. Mas Deus está puxando a tua e a minha orelha, porque nós devíamos estar na rua pregando a palavra de Deus. Nós devíamos estar ensinando a palavra de Deus. Nós somos representantes de Cristo. Pode ir, porque não é você quem vai convencer, não teme. Quem vai convencer é o Espírito Santo.
O 6. Ora, sem fé é impossível. Olha o que eu disse antes. Sem fé, meu Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Lógico que eu creio. Opa, com certeza. Aí Deus manda alguém falar do futuro e você repreende. Eu não vou dizer o nome, mas eu creio que essa pessoa também não vai achar ruim se ouvir ou dizer isso daqui. Eu não vou relatar totalmente da forma para que a pessoa venha até aqui, que ele disse que viria. E como profeta do Senhor, entreguei algo para essa pessoa. E aí esses dias eu fiquei sabendo que essa pessoa entrou em contato com uma pessoa que eu conheço e disse que tinha repreendido o que eu disse. Mas ele falou agora para outra pessoa, para a mesma pessoa que vai vir aqui pedir perdão, porque aconteceu o que Deus mandou dizer, falar para essa pessoa. E muitas pessoas não acreditam quando a gente fala, quando Deus manda, mas aconteceu e agora vai vir pedir perdão e aconteceu e está uma benção agora a vida da pessoa. E aí? Então é impossível, se você não crê naquilo que Deus está falando na palavra. Eu vou levantar homens e mulheres, crianças, vão profetizar, vão sonhar, vão falar, vai falar palavras que nem existe ainda. E vai acontecer, porque é Deus falando na boca das crianças, dos jovens, de todas as idades. Muitas pessoas estão sonhando já com arrebatamento, muitas pessoas estão sonhando já, e as pessoas falam e eles não estão nem aí. Olha o que vai dizer o 7. Pela fé, Noé divinamente, olha da maneira que Jesus relata Noé, divinamente, uma atitude, meu Deus, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, temeu, creu e temeu. Então a fé dele foi fundamental naquele momento. Imagina ele, hoje tem todos os artifícios, hoje tem todos os instrumentos para se construir uma arca. Mas imagina a dificuldade que ele passou para criar uma arca, para colocar um casal de cada animal ali dentro e a família dele, com vários andares separadinho, um para cada um no seu lugar. Enquanto ele estava preparando o que Deus mandou, as pessoas zombando, chamando ele de doido, as pessoas duvidando do que estava acontecendo ali, as pessoas zombando, bebendo, fazendo bagunça e zoando, fazendo piadinha de Noé. Meu Deus, então olha lá para vocês verem no 7 novamente. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Agora hoje Jesus Cristo, a palavra do Senhor está pedindo somente assim para você, ó, me obedece, renuncia a si mesmo, renuncia à carne, renuncia, Jesus está pedindo isso, renuncia, obedeça, é isso que Jesus está pedindo. Não é difícil de fazer isso, porque nós precisamos, felicidade temporária na terra tem demais. Tem droga, tem cigarro, tem bebida, tem cerveja, tem prostituição, tem coisa errada. O mundo te oferece muitas coisas carnais, mas são tudo felicidades temporárias. Jesus está te oferecendo uma felicidade eterna. Qual que você vai querer? A temporária ou a eterna? A única coisa que Jesus está pedindo, a fé sobrenatural. Creia em mim e será salvo. Me obedeça. Só isso que Jesus está pedindo, mais nada. É difícil? Porque da mesma maneira que o Senhor selou a arca de Noé, Noé, eu creio que às vezes até pensou em abrir para algum amigo, alguém que ele conhecia, algum parente, não sei, a Bíblia não relata, mas quando é selada ali, não abre mais, e morreram todos afogados, só sobrou a família de Noé. Então da mesma maneira o arrebatamento vai acontecer, da mesma maneira o Apocalipse já está sendo cumprido, da mesma maneira. Só que as pessoas estão vivendo como se não fosse acontecer.
Daqui a pouco vocês vão entender a palavra que vai dizer algo que eu disse agora. Pela fé, Abraão sendo chamado, agora o 8. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar, já falei também sobre isso, que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, mas creu. Abraão largou tudo. Muitas das vezes você tem sua casa bonita, tudo azulejadinha, tudo arrumadinha, tudo bonitona, um bom emprego. Eu já vi casos de pastores que ganhavam muito, salários altos, e o Senhor mandou largar tudo para a obra do Senhor. O Senhor mandou largar tudo. Vai, larga tudo aí, vai, vamos fazer minha obra. Será que você largaria um bom salário para ser um pastor, um ministro da palavra de Deus? Será que você largaria o seu aconcheguinho lá para ir na Índia pregar a palavra de Deus, passar frio lá no meio deles? Ou para você ir num país onde os pastores estão morrendo, os missionários estão sendo assassinados? Você largaria? Que tamanho de fé que você tem ou eu tenho? Você largaria para fazer a obra do Senhor nos quatro cantos da terra, correndo o risco de não voltar, mas aquele que morrer por Cristo viverá? Eita glória! Será qual que é a fé que eu e você tem? Será que a fé que eu e você tem vai nos conceder o arrebatamento? Será que muitas das vezes nós temos feito realmente a vontade de Deus, ou nós temos feito somente a nossa vontade? Pela fé, 8, Abraão sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, e como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque, cabanas, não era uma casa azulejada, em cabanas, com Isaque e Jacó herdeiro, com ela, da mesma promessa. Então eles não foi para um hotel 5 estrelas, eles foi morar numa cabana. E aí, estamos prontos para fazer essa obra do Senhor dessa maneira? Porque o 10, aleluia, glória a Deus, porque esperavam a cidade que tem. Porque, vou ler o 9, para você entender o 10, vou ler direto. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó, herdeiros, com ele, da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual os artifícios é o construtor. Quem é o construtor dessa cidade? Que cidade eles estão esperando? Coisas que ainda não aconteceu. Eles pregaram a vinda do Senhor, eles ministraram a vinda do Senhor, e todos morreram e ainda o Senhor não veio. Mas agora não tem jeito mais. Está cumprindo a promessa do Senhor, está cumprindo. Estamos vivendo uma geração que talvez, hoje eu ouvi, não sei se foi hoje ou esses dias, mas eu ouvi uma pessoa dizer, eu acho que foi hoje mesmo, dizer assim dessa maneira: eu nem esperava viver o que estamos vivendo hoje. Já estamos vivendo o Apocalipse, já estamos vivendo. Por que, pastor, você está falando do Apocalipse? Porque o 666, a marca já está aí, muitos já estão recebendo ela, ainda não foi obrigatório. Saiba que o negócio vai estreitar quando for obrigatório, por causa do governo mundial. Mas a marca já está aí, o selo. Quem tiver esse selo não vai poder comprar, não vai poder trabalhar. Mas quem tiver esse selo vai poder comprar, vai poder trabalhar, vai poder viver aí na terra livre para fazer o que fazia antes, mas não vai poder entrar no reino de Deus. Qual que é melhor? Você vai ter, é melhor você ser arrebatado agora, porque isso vai ser antes. O arrebatamento vai ser primeiro, depois vai acontecer a grande tribulação. O que você vai querer? Ser arrebatado primeiro, ou vai passar por tudo isso e ser caçado como um bandido? Vai ser caçado, porque você não quer negar Jesus. Então é melhor que você aceite Jesus ainda hoje. É melhor que você tenha compromisso com Jesus ainda hoje.
Olha o 11. Pela fé também a mesma Sara, quem conhece a Sara é a mesma Sara, é a esposa de Abraão. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hoje, se você chegar numa senhorinha de idade e disser, você vai ter 3 filhos gêmeos, meu Deus, a mulher cai deitada de medo. Não, isso não vai acontecer comigo, não. Sara também poderia fazer a mesma coisa, se eu não me engano, se eu não estiver errado, ela tinha 90 anos. Mas a Sara, até que ela não acreditou muito não, no começo. Ela, Abraão, eles teve uma desobediência aí, mas depois pagou um preço. Mas depois eles creram. Então pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude. Então aqui já está dizendo quando o anjo do Senhor visitou Sara e Abraão. Mas nisso Ismael já estava ali, né? Já tinha nascido. Então pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então também a Sara no começo não acreditou que ia acontecer na vida dela, mas aconteceu. E pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas dos céus, e como a areia inumerável que está na praia do mar. E todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto disseram claramente, mostraram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daqueles de onde havia saído, e teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam um melhor, e isto é celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Está falando da cidade celestial, a cidade que eles esperavam, a promessa que eles esperavam. Morreram e não aconteceu, mas Deus preparou para eles. Não aconteceu quando estavam vivos na terra. E muitos nos dias de hoje vão falar para você: ah não, Jesus está vindo há muita geração anterior, não vai vir nada não, fique em paz, vamos deitar e rolar, não entra nessa não. Porque Jesus vai vir como um ladrão. Se o ladrão estiver te avisar que vai lá na tua casa roubar os seus bens, você vai fazer o quê? Vai deixar ele roubar ou vai preparar algo para que ele não roube a sua casa? Você vai vigiar. E a Bíblia fala vigiar, que nós devemos vigiar, orarmos e vigiar, para que o Senhor já está próximo. O grande dia está próximo. Você está preparado? Você está na promessa? Você está esperando a promessa acontecer? Você está acreditando? A fé sua é o suficiente para ser arrebatado? Então vigiai, buscai a presença do Senhor. Aqui no 13 responde aquilo que eu tinha dito. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Sem ter recebido a promessa. Mas vai acontecer. Pode ter certeza, quando você e eu for arrebatados, se estivermos vivos e se formos agora com vida, seremos transformados. E quando chegarmos nos ares, lá vai estar todos os mortos já ressuscitados. Eles vão já estar lá com Jesus nos ares. Por quê? Nos ares. Porque vamos passar ali pelo trono das obras. Não, o grande trono branco é o final, né? Da condenação. Mas aí passaremos o trono das obras. Depois as bodas, né? Passaremos ali, mas ali já não tem mais condenação. Ali já é o trono das obras. A condenação é o grande trono branco. Então voltemos agora para o 15. E se
na verdade, se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, e isto é celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, e de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou para uma cidade. Não é errado, irmãos, você dissesse meu Deus. Não quer dizer que você não está dizendo que a outra pessoa não tem o mesmo Deus. Falar meu Deus é uma intimidade. O meu Deus, eu sei que é o mesmo Deus de todos, mas o meu Deus, porque eu sei que Ele é meu Deus, e o meu Deus vai fazer mesmo, vai curar, vai restaurar pessoas, vai coisas que o médico já disse que não vai acontecer. O meu Deus pode fazer. E eu não posso me envergonhar de falar meu Deus, porque se eu me envergonhar de falar meu Deus, e que eu sou um cristão, e dar testemunho, sou testemunho de Cristo, do Deus vivo, Deus está vivo, Jesus está vivo, então Ele me reconhecerá diante do Pai. Mas se eu negar Jesus aqui na terra, Ele me negará também diante do Pai. 17, pela fé Abraão, eu vou continuar no 15. E na verdade se lembrassem daqueles de onde havia saído, e teria oportunidade de tornar. Mas agora desejo uma melhor, e isto é celestial, pelo qual também Deus nos envergonha. Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade celestial. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, o sacrifício. Jesus sacrificou o teu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. O que estamos fazendo para Jesus? 18, sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos os ressuscitar. Vou ler de novo para você entender. Pega tudo, hein? Todo mundo aí que está vendo aí, os irmãos da live também, pega aí, porque é para aumentar a fé. O 18, sendo-lhe dito em Isaque, será chamada a tua descendência. Então Abraão creu, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Até dos mortos, meu Deus, o ressuscitar. 19, e daí também em figura ele o recobrou. Pela fé Isaque abençoou Jacó. Agora é as gerações. E pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras, no tocante das coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, bem velhinho, abençoou cada um dos seus filhos, seus filhos de José, e o adorou, encostando a ponta do seu bordão. Então Jacó abençoou os seus filhos por coisas futuras. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos, coisas que ainda não tinham acontecido, e aconteceu. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Então o rei ordenou, por medo de perder o poder, ordenou que matasse todos os primogênitos. Então Moisés foi escondido durante 3 meses. Então pela fé Moisés, nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Olha que Deus está mandando eu dizer. Meu Deus. 24, daqui a pouco nós entramos. Moisés foi escondido 3 meses. A promessa de Deus está na sua vida. E muitos ainda não creram, ainda não tomaram posse do que Deus tem na sua vida, porque mentem,
Ah, pastor, mas é uma mentirinha desse tamanhozinho assim, ó. Não dá nem para enxergar, pastor, essa mentirinha que eu fiz pro senhor, ou eu escondi, pus debaixo do tapete. Você está desagradando a Deus. Teu ministério fica travado, porque não obedece a Deus. Olha o que vai dizer a Bíblia, que lá, tudo que estiver debaixo do tapete vai ser retirado, vai sair do oculto e vai para a luz. Não deixa nada escondido, porque pode impedir a tua subida para os céus. Não deixa nada escondido. Pecadinho e pecadão é tudo igual, não tem menor nem maior. Uma mentirinha que você fizer, você não... Vamos supor, tem a prostituição, tem o que está nas drogas, tem o assassino e tem aquele que rouba, mas não, é só uma mentirinha, o seu pecado é igual ao deles. O meu pecado, se for pequenininho assim, é pecado da mesma maneira. Não é porque você é estudioso da Bíblia que você vai dar uma mentirinha e você acha que vai ficar tudo bem. Não vai não. Vai travar seu ministério. Se a bênção estivesse chegando, vai parar ali, ó. Não pode ficar nada em oculto. Aí você mente, depois chega no ouvido daquele que você mentiu e você fica ruim na história. Aí o negócio fica difícil. E tem um ditado aí que a mentira tem perna curta. Ela tem mesmo. Mas cedo ou mais tarde alguém conta e deda, e o negócio cai por terra. Aí como que você vai explicar? Eu sou um homem de Deus e escondi algo? Aí você está envergonhando, prostituindo a palavra de Deus. Porque prostituição não é só mulher e coisas lá que vocês entendem da carne. Prostituição é tudo. Idolatria é tudo. Tá tudo encaixado, tudo enquadrado. Não vem com negocinho, não, são pecados. Não, hein? O cristão é mais cobrado ainda, porque ele conhece. É mais cobrado que o cego. Então nós somos transgressor. Toma cuidado com as suas mentirinhas aí. Aleluia. 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses, porque seus pais viram que era um menino formoso, um menino formoso, e não temeram, corrigindo, não famoso, formoso, mas ficou famoso também, conhecido, né? E não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado da filha de Faraó. Então aqui Moisés, no 24, Moisés teve a oportunidade de ser muito rico. Ele era rico ali, porque ele morava ali, né? No meio de toda aquela fartura, de todo aquele dinheiro, né? Erradamente era um dinheiro tudo errado, mas fora da direção de Deus. Mas ele era filho ali, ele estava como filho, né? Da filha de Faraó. Mas ele recusou ser filho dela. Ele recusou. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo-lhe antes ser maltratado. Então Moisés preferiu ser maltratado, perseguido pelo povo, pelos soldados. Ele foi perseguido, ele passou uma luta tremenda, terrível, pela escolha que ele teve. Ele preferiu fazer a vontade de Deus, não a vontade dele. Lá ele estava no bem bom, tinha de tudo, ele era muito rico, tinha tudo que ele quisesse, ele tinha. Mas ele preferiu ser maltratado e fazer a obra do Senhor. O que você entende com isso? A palavra do Senhor vai dizer assim que nós seremos perseguidos pelo meu nome. Vós será perseguido pelo meu nome. Então, se não tem ninguém falando mal de você, pode se preocupar, viu? Porque aquele que serve Jesus verdadeiramente, ele é chamado, lá vem um santão. Lá vem o que sabe tudo, e começa a te apontar de tudo quanto é jeito. Aí eles inventam pecados que você nem cometeu, mas se preocupa não. A palavra vai dizer assim, que nós seremos perseguidos pelo teu nome, pelo nome dele, né? E que não é para nos preocupar não, que Jesus venceu e nós venceremos. E esses que falam mal, que inventam essas coisas, é tudo pior do que os fariseus, né? Igual, não é pior, é igual aos fariseus mesmo, é tudo fariseu.
Aqueles que falam mal, perseguem cristão, perseguem homem de Deus, perseguem mulher de Deus, é igual fariseu puro. É fariseu, não tem jeito, né? Vamos perseguir não, vamos orar pelas pessoas. Vamos lá, Saulo era perseguidor dos cristãos, passou a ser perseguido porque ele aceitou Jesus. Mas primeiro Jesus teve que tirar a visão dele, depois devolver. Tirou a visão errada, né? E depois deu uma visão transdimensional. 27. Pela fé deixou o Egito. Eu vou ler o 26 novamente. Tendo por 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, e tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, não temeu o homem, a ira do rei, porque ficou firme comovendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e aspersão do sangue, para que os destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Aqui eu vou dar uma pausazinha, porque o nosso Deus, Ele é o arquiteto. O nosso Deus é o arquiteto, porque criou todas as coisas, universo, galáxia, planeta, criou tudo, criou o homem, os seres humanos, a mulher, criou os animais, um de cada espécie, criou todas as coisas. Então nosso Deus é o arquiteto. Então ele pegou o mar e fez uma estrada seca, e fez paredes de água. O nosso arquiteto fez paredes de água, para que o povo dele passasse no meio. E quando nós não cremos, então não vai acontecer. Mas tudo aquilo ali aconteceu, porque o nosso Deus, Ele pode fazer coisas que não estão aos olhos humanos. Então quando aquele mar estava na frente do povo de Deus, e Moisés olhava tudo aquilo ali, Moisés poderia apavorar, mas ele creu que Deus ia mandar uma estratégia divina, na qual pela fé dele, e todos estavam ali, eu creio que ali no meio daquele povo, quando o exército estava chegando, porque foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para perseguir o povo dele lá no deserto. Por quê? Para que eles entendessem que eles tinham um Deus sobrenatural. E eu creio que muitos falaram: olha, Moisés, tiraram nós de lá e agora vamos morrer aqui no deserto. Mas o Moisés, a fé dele, Deus escolheu Moisés por quê? Por que Deus me escolheu? Por que Deus escolheu os ministros e os profetas? Porque Deus sabe que ele tem uma fé que as outras não têm. Então Deus levanta aquele que tem uma fé diferenciada, que não é dele, mas é de Deus. E ele creu, e crê que tudo vai acontecer mesmo que ainda não aconteceu. Então Moisés creu, e aquela estrada no meio do mar se abriu, a terra seca. E todo o povo de Deus passava, principalmente Miriam, Arão. Miriam passou lá com seu tamborim, né? E o povo de Deus passou, e o exército chegando. E eles olhavam para o lado, eu creio que eles olhavam, porque se eu estivesse lá eu ia olhar, meu Deus, o que é isso? Os peixes passando ali, é tipo um aquário, né? Mas não tinha vidro ali, era só água. E você via os peixes ali dando uma olhadinha, né? O que está acontecendo aqui? Que negócio que é esse? O que é esse povo passando aqui? O que houve aqui? A separação expandiu aqui, a terra seca apareceu. E eles olhavam, eu creio que eu ia estar apavorado ali no meio daquele povo, mas eu ia estar olhando aquela glória, aquela maravilha, que é só os olhos espirituais que pode acontecer, é só a fé. Aqueles que é incrédulo, teve uns incrédulos ali que passou também, mas por causa da fé de Moisés, porque se fosse por a deles tinha morrido afogado.
E eles conseguiram passar. E quando os soldados já estavam todos ali naquela estrada, as águas engoliu eles. Porque aquela estrada é só para o povo de Deus. É só para o povo escolhido de Deus. Então o arrebatamento é da mesma maneira. Quem é o povo de Deus? Quem é descendente de Abraão? Quem é descendente de Abraão? Como que você prova que eu e você pode ser descendente de Abraão? A palavra do Senhor vai dizer que se eu crer no nosso Senhor Jesus Cristo, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu já sou descendente de Abraão. Eu passo a ser filho legítimo, eu passo a ser herdeiro do trono. Por que eu estou dizendo porque eu posso falar da minha fé. Eu não conheço a sua fé, mas eu creio que você também vai ter a mesma fé, porque é essa mesma fé que vai te levar até o reino de Deus, é essa mesma fé que vai te levar ao arrebatamento. Então tem que ter fé. Se você não tem fé que Deus vai te dar uma casa própria para morar, como que você vai ter fé para ser salvo? Se você não tem fé que Deus vai te dar um emprego, agora está tudo difícil, e eu não creio mais que eu vou conseguir esse emprego, como que você vai ter fé para ser salvo? Olha que o Espírito Santo está colocando no meu coração, muitos cristãos estão nessa situação, porque vê os milagres acontecer na vida do outro e fala, e na minha não vai acontecer? Vai, se você tiver fé. Você consegue ver a fé do outro, mas não vê a tua própria fé. Você fica passando lutas e necessidade financeira porque você não tem fé. Você passa dificuldade porque você não tem fé. Ah não, eu tenho um pouquinho, mas um pouquinho não vai te levar ao arrebatamento. Um pouquinho de fé não vai te fazer o mar abrir. Você precisa de ter uma fé que move a montanha. E qual é essa fé? Você precisa de ir até o traficante, pregar a palavra para ele, tirar ele do mundo do tráfico e trazer ele para dentro da igreja. Aí você moveu a montanha. Porque a fé sobrenatural é uma fé que ninguém vê. Aí o macumbeiro olha para você e começa a falar de você, fala, nossa, Deus é na sua vida. Abre a boca, aconteceu no mercado, que eu tenho testemunhos lá. E eu estava ali, o macumbeiro olhava para mim e falava assim, não vou falar o nome dele para não denigrir a imagem, o nome dele. Ele olhava para mim e falava assim, filho, eu vejo Deus na sua vida, filho, está transbordante o Espírito Santo na sua vida, ora pela minha vida, pede oração nas igrejas por mim. O mercado parou para ouvir aquilo lá. Enquanto cristão, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente já orou, pessoas que a gente luta por ela, fala que a gente não é um homem de Deus. Aí o Senhor falou dessa maneira para mim, filho, enquanto as pessoas estão falando mal de ti, eu levanto o macumbeiro para falar que você é meu filho. Então nós devemos ter fé sobrenatural, mas tem cristão que acha que está ali, acha que está tudo certo, mas fica pregando pau no outro. E Jesus não é dessa maneira. Presta bem atenção que eu vou dizer para você nessa noite o que Jesus faria. Quando você for falar mal do teu irmão, pensa antes de abrir a boca o que Jesus faria. Quando você for falar mal de algo que você nem sabe, mesmo que você tiver certeza, vai para o joelho. Você não falou que é mulher de Deus? Você não disse que é homem de Deus? Você não disse que Deus te usa? Você não disse que Deus fala contigo? Então vai para o joelho e pede para Deus ajudar aquela pessoa. Mas não denigre a imagem daquela pessoa, porque senão você afunda ela cada vez mais. Que tipo de homem de Deus você é? Que tipo de mulher de Deus que você é? Jesus não faria isso. Então precisa de se converter, precisa de lapidação, precisa de ter brilho na cara e fazer a vontade de Deus, não é a tua vontade nem teu ego. Amém. 25. Eu volto no 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, e tendo por maiores riquezas
o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então preferiu Jesus do que os tesouros. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito e não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível, aquilo que ainda não aconteceu. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que os destruidor dos primogênitos lhe não tocassem. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca e intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias de oração, 7 dias, 7 voltas. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Eu vou ler o 33 de novo, que Deus está mandando. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Sabe que jeito que nós fechamos a boca dos leões? Sabe que jeito, irmãos? Fazendo a vontade do papai. E apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos, tiveram que fugir. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Muitos foram presos, muitos foram martirizados, muitos foram queimados nas praças, crucificados, amarrados no madeiro. Muitos foram martirizados pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, mas eles ganharam a vida eterna. Estevão foi da mesma maneira, mas o céu se abriu. Eu creio que nem dor ele sentiu, porque foi apedrejado por causa do nome de Cristo. Estevão não envergonhou do nome do Senhor, pregava mesmo que ele poderia ser morto, ele pregava, ele não temia, porque ele sabia que se morresse viveria para Jesus. E aconteceu dessa maneira, porque quando Estevão olha para o céu se abre. Na hora que estava sendo apedrejado, e ali estava um homem chamado Saulo, assistindo aquele apedrejamento, e mais tarde se transformou em apóstolo Paulo, que trouxe a palavra do Senhor para os pagãos. Mais tarde se tornou um homem de Deus, e foram apedrejados, e foram 37 apedrejados, cerrados. Meu Deus, vou ler o 36 de novo. E outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, irmãos. Imagina alguém te serrando o teu corpo, se você nega Jesus não te serra. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto. Meu Deus, pelo deserto, pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Será que hoje você aguentaria passar por tudo isso? Será que hoje eu aguentaria passar por tudo isso?
Será que hoje, se alguém pegar o teu filho, eu mato o teu filho? Se você negar Jesus, eu não mato. Se você negar Jesus, eu não mato. Se você negar Jesus, eu não mato. Renuncie a seu Deus. Será que você passaria por essa prova, por esse teste? Ou você fala, eu creio no meu Jesus, faça o que tiver que ser feito? Qual é a sua fé hoje? Isso não está acontecendo com você. Simplesmente Jesus está pedindo para você, obedeça. Fuja do mal. Fuja do pecado. Renuncia à carne. A velha natureza precisa ser enterrada, morta, destruída. Agora é necessário viver a nova natureza pelo Espírito Santo. E agora? Você quer o quê? Continuar nesse pecado, continuar nos erros, continuar nas falhas? Ou você quer nascer novamente e agora para o Espírito Santo? Porque nós temos um papai do céu, que se você fala, é porque papai do céu permitiu. Se você anda, é porque o papai do céu permitiu. Se você tem saúde, é porque o papai do céu permite. Se você tem trabalho, é porque o papai do céu te dá saúde para trabalhar. Se você tem o pão de cada dia na sua casa, é porque o papai do céu te concede. A única coisa que nós ministramos a palavra é pedindo fidelidade para Deus, pedindo para você ter fidelidade com o papai do céu, porque tudo que você tem Ele te deu. Então tenha fidelidade. 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, mas creram que Jesus ia vir nos ares do arrebatamento, e creram. Morreram antes, mas creram. E quando eu e você, se estivermos vivos, seremos transformados. E quando subirmos até os ares, lá estará eles todos ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo Jesus. 40. Provendo Deus, eu vou ler o 39 de novo. E todos estes, tendo tido testemunhos pela fé, não alcançaram as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então foi necessário as pessoas serem martirizadas, foi necessário Abraão passar o que ele passou, foi necessário Moisés passar o que ele passou, foi necessário Miriam passar o que ela passou, Arão, todos os homens de Deus, Eva, Adão, todos os que passaram, 7, todos eles, Noé. Então devemos ver a palavra do Senhor, devemos aprender com eles, devemos aprender com Abraão, devemos ser como Jesus, você vai falar assim, você quer ser Jesus? Não, eu não quero ser Jesus, eu quero estar com Jesus. Porque tem pessoas, quando você começa a falar de Deus, ele fala, você não é Deus, você não é Jesus. Não sou mesmo, eu só quero apenas estar com Jesus. Eu quero apenas estar com Jesus. Estou trazendo essa palavra até a sua casa, para você acreditar que aqui as Sagradas Escrituras vai passar céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão, elas vão se cumprir. A palavra de Deus vai cumprir. Eu não quero ser Jesus, eu quero estar com Jesus. Eu não quero que você seja Jesus, porque eu estou pedindo para você ser mente de Cristo. E todas as vezes que for errar, pensa o que Jesus faria, e faça o que Jesus faria, e a sua vida só vai dar certo, porque você fará o que Jesus faria. E quando seus pais te aconselham a fazer as coisas corretas, e você lembra, o meu pai e minha mãe me ensinou a fazer isso, e eu vou fazer o que é certo, aí você vai se dar bem, vai fazer uma faculdade, vai formar numa faculdade, você vai ser e vai fazer o que os seus pais te orientou. Aí você vai ser um grande homem, uma grande mulher. Os seus pais vão te orientar a servir Jesus, então sirva. Os seus pais vão te orientar a não mexer com as drogas, não mexa. Os seus pais vão te orientar a não fumar, não fume. Por quê? Porque vai te causar uma doença, vai te causar um câncer, vai te
vai comer os seus órgãos pouco a pouco. E os seus pais querem que você não passe por isso. Por isso que a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é como um pai de família. Enquanto os pais educam seus filhos, Deus nos educa e nos ensina. Então ouve os seus pais sábios, porque tem muitos pais que também não têm sabedoria. Então obedeça os pais que têm sabedoria. A sabedoria vem dos céus. Obedeça seus pais, obedeça a Deus e faça a vontade de Deus. Tem muitas pessoas pagando preço porque não ouviu seus pais, não ouviu seus avós, não seguiu os caminhos do Senhor. Então eu quero te dizer, faça e ouve aquele que te ama. Ouve aquele que te ama. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: se andares com profeta, receberá unção de profeta. Você vai andar na mesma sabedoria, na mesma visão. Então seja obediente a Deus, seja homem de Deus, seja mulher de Deus verdadeiramente. Pegou? Guarda para você. Que Deus abençoe sua vida. Agradeça a Deus. Eita glória. Paulo Santos, ó, pastor tá achou a live inteirinha. Um abraço aí. Eu vou mandar um abraço para os que eu tô vendo aqui. Eu vou falar o nome. Os que eu não estiver vendo está em salas de vídeo, mas o abraço vale da mesma maneira. A Isilda está aqui de Franco, um abraço. Simone, um abraço. Que Deus abençoe vocês. A minha tia Marluce, né, que um dia queria me falar para minha mãe que ia me levar para São Paulo, que eu ia estudar lá, e ela desejou, ela me ama. Um abraço, tia Marluce, te amo também, de todo meu coração. Que Deus abençoe todos que estão aí nas salas de vídeo, todos que não estou vendo os nomes, pode fazer seus pedidos de oração, que eu vou entrar nas salas de vídeo lá, ver os pedidos de oração, vou ajoelhar no chão e vou estar orando pelos seus pedidos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tá? E todos aqueles que abriu salas de vídeo aí, que Deus abençoe sua vida. Marilda abriu sala de vídeo, abriu, Marilda? Deus abençoe sua vida. Todos que estão abrindo salas de vídeo aí, compartilhe essa ministração para que a fé das pessoas venha aumentar. Eu ensino um Jesus universal. Um Jesus universal. O que é um Jesus universal? Não vou pregar de novo não. É um Jesus de todos. É o mesmo Jesus que morreu por todos. Então, compartilhem essa ministração. Entre no canal do YouTube, escreve no meu canal lá e deixa um joinha cada pregação que você assistir, porque mais de 50% já alcançou os outros países e já estão assistindo essas lives. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos orar? Fica de pé os irmãos. Vou orar pela sua vida que está aí também assistindo a live, tá bom? Oremos. Aqueles que tiver com enfermidade, coloca as mãos em cima da enfermidade agora neste momento. Primeiro eu vou orar pelas enfermidades. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença eu te apresento agora cada irmão, cada irmã que está aqui na igreja, e aqueles que estão em casa assistindo as lives, ou no trabalho, aonde eles estiverem. Que o Senhor venha, meu Pai, coloca as mãos, eles estão com a mão em cima da enfermidade. E eu peço, Espírito Santo de Deus, porque se o Senhor não quiser curar, não vai ser curado. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, permissão para que essas pessoas venham a ser curadas. Eu ministro a cura sobre as enfermidades, qualquer tipo de enfermidade, tá? Qualquer tipo de enfermidade. Eu ministro a cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe a cura e a vitória em nome de Jesus. Agora coloca as mãos lá para sua casa. Vou orar sobre a sua casa. Se você estiver em casa, coloca as mãos aí já para cima, representando a sua casa. Pai, abençoa a casa dessas pessoas. Multiplica o alimento. Que não venha faltar o pão, que não venha faltar o leite, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar o trabalho, que não venha faltar o financeiro, que não venha faltar água nem luz. Pai, cuida desse povo, Pai, que está aqui, e aqueles que ainda vão entrar, Pai. Abençoa cada vida, Pai. Aqueles também que estão com o casamento destruído, aqueles que estão com o casamento arrebentado. Pai, se ainda houver a sua vontade nesse relacionamento, que o Senhor venha restaurar este casamento matrimonial. Que o Senhor venha abençoar aqueles casamentos também, aquelas pessoas que já estão, meu Pai, com as famílias em casa agora. Abençoa o esposo, abençoa a esposa, abençoa a casa, Pai.
que venha haver paz na casa de cada um, que venha haver paz, que venha haver amor. Coloca amor no coração da esposa, coloca amor no coração do esposo, que o Senhor venha restaurar lares, que o Senhor venha abençoar todas as pessoas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Coloque suas mãos santas e poderosas naqueles que estão com emprego, que eles não venham perder o emprego, Pai, aqueles que estão sem emprego, o Senhor venha abrir portas de emprego, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, abençoa todas as áreas de cada pessoa, aquele que precisa ser liberto do cigarro, que seja liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que precisa ser liberto do álcool, que seja liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que precisa ser liberto das drogas, que seja liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que precisa de ser liberto da prostituição, que seja liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e todas as outras áreas que eu não lembro agora, mas que seja liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que venha, todos eles venham ser lapidados, purificados, todos nós venhamos ser lapidados e purificados. Abençoa a casa de cada um, Pai, cobre cada casa, cada irmão, cada irmã, pastores, pastoras, missionários, meus amigos, todos que estão assistindo, que o Senhor cobre cada um deles com teu manto sagrado, tua cobertura espiritual. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91:10 vai dizer que mal nenhum chegará à tua tenda. Toma posse, unge, Pai, a casa deles, unge os 4 cantos da casa, do trabalho e da empresa. Abençoa os empresários, abençoa o pastor Tanim, pastora Mônica, que é empresário, e eles representando agora todos os empresários da cidade. Abençoa a loja Family, abençoa todas as lojas, Pai, abençoa, meu Pai, o lanche do Afonso e todas as outras pessoas que tem, meu Pai, as empresas, Pai, abençoa o sítio, as fazendas, que venha haver alimento, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar, meu Pai, a saúde, Pai, que todos eles também, meu Deus, venham ser lapidados, purificados, que venham ouvir a sua santa palavra, guardar a palavra do Senhor no coração, porque a palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o meu reino, as outras coisas serão acrescentadas. Desde já eu entrego cada pessoa que está assistindo e aqueles que ainda vão entrar, que o Senhor abençoe cada um deles, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Receba a vitória em nome de Jesus. Benção apostólica, vou dar a benção apostólica, só que os irmãos, se estiver aqui e quiser receber oração, pode estar vindo na frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que a igreja diga: leva a sua vitória em nome de Jesus. Operando Deus, operando Deus, operando Deus. O Senhor é meu pastor. Se Deus é por nós, amém. Recebe a vitória em nome de Jesus. E a salva de palmas é para Jesus. Glória a Deus. Amém. Fica com Deus. Ó, faz assim todo mundo. Recebe o abraço de Jesus Cristo aí, bem gostoso, aonde você estiver. Abraça a sua família e diz que ama. Mas fala do coração, beija, abraça, porque Deus nos proporcionou pessoas estarem ao nosso lado para falar que ama, para abraçar, para aproveitar cada momento, porque o amanhã não nos pertence. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus. E hoje é sexta, né? Então domingo tem outra live, conto com vocês. Fica com Deus em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco.